nosso assunto de hoje é um tema extremamente interessante pela possibilidade que a doutrina espírita nos oferece de nos fornecer informações muito preciosas com relação a como que funciona, dentro da ótica da doutrina espírita, o mecanismo das chamadas doenças, das enfermidades que acontecem conosco. Segundo aquilo que o Espiritismo nos oferece de informação, as doenças elas podem ser, em nós, basicamente de três naturezas. As doenças que são decorrentes de culpas que nós trazemos do ontem, que aparecem no hoje, que são as chamadas doenças expiatórias, que decorrem de algum tipo de conflito ou de mau uso do nosso livre-arbítrio no passado, e que agora, no presente, a gente está percebendo a manifestação dessas doenças. Esse é um tipo. O segundo tipo que a gente tem são as chamadas doenças de prova. São doenças que não têm raízes no passado, elas acontecem em função do nosso próprio presente, da nossa própria história do agora. E um terceiro tipo de doença são aquelas doenças que a gente apresenta e que podem ser doenças graves ou não, mas são doenças que, na verdade, não estão relacionadas a culpas do ontem, mas há uma possibilidade de você deixar um exemplo de pessoas que, mesmo com uma determinada enfermidade, são capazes de realizar alguma coisa de positivo, deixando para nós um legado de instrução a partir do qual a nossa relação com a vida fica evidenciada a partir da maneira como nós lidamos com as nossas próprias limitações. Só que, mais especificamente, as doenças que mais nos preocupam são o primeiro caso, as doenças expiatórias. Então, eu vou abordar um pouco mais essas doenças para a gente ter uma compreensão mais nítida de como é o mecanismo dessas doenças nas nossas vidas. O que conta o Espiritismo sobre isso? O Espiritismo diz o seguinte, que quando a morte nos toma e nós vamos para o mundo espiritual de volta, ocorre em cada um de nós, não instantaneamente após a morte, mas isso vai acontecer depois que chegamos ao mundo espiritual, com alguns de maneira muito mais rápida e outros demorando dias, meses, anos, décadas e, para alguns raros casos, até séculos. Mas os espíritos demoram para despertar sobre as questões espirituais, sobre a diferença entre o que eles pensam e aquilo que a lei de Deus considera que seja verdadeiro. O ideal seria que a gente não tivesse uma conduta distante da lei de Deus, que nós agíssemos de maneira que a nossa conduta fosse em tudo semelhante àquilo que a lei de Deus apresenta para nós. Mas o que ocorre conosco com frequência é um distanciamento disso. E quando chegamos no mundo espiritual, que a gente descobre que nós não fizemos todo o bem que poderíamos ter feito, porque nós odiamos, nós nos vingamos, nós nos prendemos a determinados vícios, nós destruímos os nossos corpos em função das condutas equivocadas que nós tivemos, nós ferimos pessoas emocionalmente pelas nossas questões afetivas. Então, quando a gente se dá conta dos graves delitos que nós cometemos durante a vida física, diz a doutrina espírita que, sem que haja juízes externos, sem que exista alguém que venha nos julgar externamente, nós somos chamados pela nossa própria consciência a tomar uma percepção mais nítida de tudo aquilo que nós fizemos de equivocado. Então, nós caímos em nós próprios. Meu Deus, o que eu fiz comigo mesmo, estraguei meu fígado, o que eu fiz comigo mesmo, estraguei meu coração, o que fiz comigo mesmo, manchei minha mão de sangue, o que fiz comigo mesmo, usei a minha boca para falar bobagens, o que fiz comigo mesmo. Então, esse sentimento de remorso pelo que nós fizemos, esse sentimento de culpa que acontece conosco na medida em que a gente percebe a dor que a gente provocou nos outros e em nós mesmos, em função do nosso livre-arbítrio, produz no ser humano uma consequência espiritual. Que consequência é essa? Nós apresentamos lá no mundo espiritual, antes de nascermos, uma marca no nosso próprio corpo espiritual. Em que sentido? As pessoas se apresentam no mundo espiritual mutiladas,
como se o corpo espiritual delas tivesse uma mutilação. Aqueles que, por exemplo, usaram do álcool, beberam demais e destruíram seu corpo físico, têm a tendência de apresentar no mundo espiritual os órgãos afetados lá do outro lado, com lesões, manchas escuras, imagens que não são saudáveis do seu corpo espiritual, outros na língua, outros nos órgãos sexuais, alguns nos pulmões, outros nas mãos, a depender da área do corpo que nós nos comprometemos durante a vida física, quando nós caímos em nós próprios, daquilo que nós fizemos, nós começamos a sentir um desconforto muito grande, uma sensação de fracasso, e nós nos autopunimos, apresentando no mundo espiritual um corpo que tem deformidades maiores ou não. Então, é muito mais fácil no mundo espiritual nós olharmos para alguém e sabermos em qual área ela foi mais comprometida. Quando alguém no mundo espiritual olha para outro alguém, ele já percebe no corpo espiritual as lesões que não foi ninguém que fez, fomos nós próprios que nos impusemos esse tipo de lesão. O espírito, então, atravessa um tempo no mundo espiritual carregando essas culpas, essas manchas, essas marcas, essas deformidades que são decorrentes do seu mau uso do livre-arbítrio. E a estratégia mais interessante, a estratégia mais capaz de acelerar o melhoramento do espírito é a reencarnação. Por quê? Porque através da reencarnação eu tenho um esquecimento do passado. Esse esquecimento do passado ele é muito benéfico, porque o espírito, ao retornar para o mundo físico, ele esquece das suas culpas, ele esquece do que ele fez, ele esquece de todas as coisas que aconteceram com ele, até daquelas que ele foi vítima. Porque não somente o agressor pode se apresentar mutilado, mas também a vítima, quando se magoa, também pode apresentar mutilações no mundo espiritual. Pessoas que se vitimizam demais e passam a vida inteira gemendo porque sofreram algum tipo de maus tratos ou foram agredidos de alguma forma, elas têm uma tendência de se apresentarem no mundo espiritual também com as lesões que os outros lhe fizeram. Então, tanto o agressor, pela culpa, pode apresentar uma mutilação, como a vítima magoada também pode apresentar mutilações em função de ele ficar remoendo o que fizeram com ele. A vítima da mágoa, a vítima do ódio, ela também pode promover essa mutilação no mundo espiritual. E a estratégia mais adequada para sanar essas imperfeições é oferecer aos espíritos a reencarnação. Porque o esquecimento do passado abafa a memória daquilo que eu fiz e daquilo que os outros também fizeram comigo. O que os outros fizeram comigo também é esquecido por nós durante o tempo em que nós estamos passando por esse fenômeno do retorno à vida corporal. E aí vai acontecer um negócio muito interessante. Quando o espírito vai retornar para a vida física, ele vai usar como modelador do corpo dele a forma espiritual que ele tem. Então, os nossos corpos, eles serão formados de 3 componentes diferentes. Uma componente é a biologia do nosso pai e da nossa mãe. A carga genética que nosso pai e nossa mãe nos dão, nos oferece o material genético primeiro. O ovo, no qual o espírito se vincula, ocorre a fecundação e, junto com a fecundação, ocorre a concepção, que é quando o espírito se conecta ao ovo que acabou de se formar. E aí, à medida que as células vão se dividindo e elas vão se multiplicando de maneira progressiva, né? Primeira divisão ocorre nas primeiras 24 horas, depois vai acontecendo divisões sucessivas, as células vão se multiplicando até formar o nosso corpo. Na medida em que essas células elas vão se dividindo, o espírito vai se assentando sobre esse material genético. Ele vai se acomodando sobre aquele conjunto de células. E a depender das mazelas que nós trazemos, nós podemos mutilar esse corpo que está se formando. Um espírito, por exemplo, que tem graves comprometimentos na área do pulmão, por exemplo, ele tem um pulmão todo
com graves dificuldades em função de diversas coisas que ele fez, não somente o fumo. Vou dar um outro exemplo, para não fugir da questão do tabaco. E digamos que eu fui um senhor que adorava pegar os meus inimigos e colocar no calabouço, nas masmorras, e eles morriam em masmorras úmidas, cheios de tuberculose. E quando eu me dei conta do que eu fiz, eu me puni pela tuberculose que eu impus aos outros, e eu, lembrando de tudo que eu fiz, eu acabo manchando o meu próprio pulmão por aquilo que eu pratiquei nos outros. Ou eu sou a vítima que foi morta numa masmorra e tenho tanto ódio do meu agressor que eu agora ainda estou no mundo espiritual com o meu pulmão todo mutilado por conta do que eu fiz. Então, na medida que esse espírito vai se assentando no corpo para comandar a divisão celular, ele vai dar comandos para que as células se dividam. Você vai ser pulmão, você é fígado, você vai ser coluna vertebral, agora é pele, porque de uma única célula vai formar todo um organismo complexo. Quem comanda que célula vai se dividir para ser o quê? Diz a doutrina espírita que é o espírito que comanda esse fenômeno. Se a multiplicação celular acontecer sem a presença do espírito, então essa multiplicação celular é desordenada e ela dá origem a um fenômeno chamado mola hidatiforme, que é uma massa de carne sem forma quase nenhuma, que é resultante da gravidez que não teve espírito para modelar o corpo que estava se formando. Mas aí o espírito vem e começa a modelar esse novo corpo. E à medida em que ele modela esse novo corpo, esse corpo vai tomando as características genéticas de meu pai, características genéticas de minha mãe, mas ele toma as características genéticas também minhas. Porque eu disse que eram 3 componentes. A primeira é a genética, a segunda é o meu passado espiritual. O meu passado espiritual se imprime sobre esse material genético e o pulmão que estava se formando começa a receber energias não muito saudáveis e ele se forma um pulmão frágil. Ele se forma como um pulmão deficiente. A divisão celular que vai acontecendo, ela vai sofrendo alterações, por quê? Porque as cargas que o espírito projeta sobre o material genético, sobre o DNA, vai promovendo alterações, ele vai tendo mutações. E essas mutações que vão se dando na construção da embriogênese, ou seja, da formação do novo corpo, vai traduzindo no corpo físico parte das lesões espirituais que a gente tem. E por essa razão, quando o bebezinho nasce, ele nasce trazendo as características genéticas de sua mãe, as características genéticas de seu pai, mas uma segunda componente entra, que é o meu próprio passado. A história do meu eu se imprime no novo corpo. Então, as doenças que vêm do passado, elas se expressam em nós dessa forma também. Nós podemos ter essas doenças do passado durante o nascimento, nós podemos ter essas doenças após nascer, em que você sofre um acidente, uma mutilação qualquer e fica enfermo de maneira grave. Então, nós não temos só as doenças que são hereditárias, as doenças que são desde a formação do nosso corpo. Não, existem doenças que nós vamos desencadear depois de termos nascido. E essas são as doenças que, segundo a doutrina espírita, elas podem ser do passado, como débito, pode ser uma prova ou pode ser uma missão. Mas eu disse que eram 3 componentes, eu só falei de 2. Só falei da componente genética e falei da componente espiritual, porque nós somos filhos de nosso pai e de nossa mãe, mas também somos filhos de nós próprios, da nossa própria história de vida. Mas há um terceiro componente, um terceiro elemento que entra na formação dos nossos corpos, que se chama misericórdia divina. Não existe nada que nós façamos que nos afasta do amor de Deus. Então, quando nós cometemos uma série de delitos e que estaremos sujeitos à justiça e nascermos deformados, mutilados, sequelados, Deus, na sua infinita misericórdia, diz: ele pode ser útil. Porque se ele nascer todo deformado, ele não vai me ser útil.
Ele não vai ser útil nem para mim e nem vai ser útil para ele, porque ele vai sair tão deformado que não vai aproveitar nada. Então, o que faz Deus? Uma aposta em nós. É o banho da misericórdia. Quando nós nascemos, nós somos chamados a executar serviços em prol do próximo, atividades em favor do semelhante. E quando nós realizamos essas atividades em favor do semelhante, nós desenvolvemos méritos diante da lei, de tal sorte que pessoas que poderiam nascer com determinadas doenças graves não nascem. Nascem saudáveis, porque existe um plano de serviço para elas. E esse plano de serviço é que vai justificar que a gente que tenha tido tanto comprometimento no passado renasce razoavelmente saudável. Mas nós somos saudáveis no corpo para poder executar esse plano. Mas a alma lá atrás é doente. Se nós cumprirmos o plano, nós salvamos a nossa alma. Nós livramos o espírito das mazelas que ele tem e essas doenças que estão no fundo não aparecem no corpo. Se nós abandonarmos o plano que está previsto por Deus e nos afastarmos dessa programação e as nossas energias ficarem carregadas de mágoa, de ódio, de desamor e de todos os sentimentos ruins que não permitem que a gente corrija as nossas imperfeições, aquilo que estava na alma e que não se manifestou em função do plano, vai se manifestar. E aí, tardiamente, começam a eclodir uma série de doenças no nosso corpo físico que são consequência do passado delituoso que nós tivemos e que a aposta que foi feita para que nós corrigíssemos não se dá. São as chamadas predisposições mórbidas. Nós nascemos com os corpos saudáveis, mas as almas doentes. Precisamos que a gente siga na trilha do bem para que aquilo que está armazenado na alma não se manifeste no corpo. Se nós cumprirmos a programação, ótimo, nós conseguiremos êxito nessa atividade. Se nós não tivermos, nós poderemos ter complicações futuras. E aí uma grande pergunta que vem é como saber se a doença é expiatória, provacional ou missionária? Não precisa saber. Não é necessário saber, porque o que importa é a gente saber lidar com a enfermidade. Geralmente, as doenças expiatórias a gente reclama muito, porque a gente sente muito o peso dela. As provacionais a gente fica meio assustado, porque elas são até mais típicas em espíritos no começo do processo evolutivo. Não tem grandes histórias do passado, mas eu posso ter pessoas... os homens da caverna morriam de quê? O que fosse que eles morriam era prova, não era expiação, porque eles não tinham um passado para expiar. Então, se um quebrava o fêmur, era esmagado por um mamute, alguma coisa assim, isso é um karma. Não, ele está ainda em processo de crescimento. Aquelas doenças que ele passa, aquelas enfermidades são provas, não estão ligadas ao passado, assim como algumas do nosso presente também não estão ligadas ao nosso ontem. As doenças que são missionárias costumam ter, da nossa parte, um olhar mais doce. Nós conseguimos lidar melhor com as nossas enfermidades, mas isso não é regra. Eu posso ter doenças missionárias, em que a pessoa, apesar de vir com ela assim, reclama um pouquinho, porque nós não somos espíritos perfeitos. Então, nessa dinâmica, portanto, não dá para saber nada. Nós só sabemos que as doenças expiatórias têm esse mecanismo, que as doenças provacionais ocorrem pela natureza das nossas provas e que as doenças que são missionárias são aquelas que são oferecidas para que a gente deixe uma lição de exemplo para aqueles que conosco convivem. À exceção da doença mental, que sempre são doenças expiatórias, todas as demais enfermidades podem ser prova, podem ser expiação e podem ser missão. O que importa de tudo isso é como que nós vamos lidar com essas doenças para aproveitar o nosso processo de crescimento interior. E se nascemos saudáveis, não significa que somos melhores do que os outros. Significa que existe uma aposta muito grande de Deus para que façamos um grandioso trabalho. Então, observemos em volta de nós os chamamentos que a vida faz e assumamos os nossos papéis para que as nossas doenças que estão ainda em germen dentro de nós, elas não eclodam e nós possamos ter mais tempo de saúde para realizar todo o trabalho no bem que Deus nos convocou para fazer.